Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Hoje iremos estudar a lição 10, que tem como título Nossa segurança vem de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e ajude o nosso canal. Envie nossos vídeos também para uma pessoa que você conhece. Utilize-os na evangelização. O texto áureo diz: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Está em Lucas capítulo 12, versículo 15. A verdade prática: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 27. Nós não iremos ler, mas iremos fazer menção ao longo da nossa lição. A palavra-chave é ansiedade. Hoje nós iremos ver como nós devemos colocar a nossa segurança, a nossa esperança em Deus e não nas coisas efêmeras desse mundo. Isso traz ansiedade. Nós devemos colocar ou depositar em Deus a nossa confiança. É o que vai enfatizar a lição deste dia. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo. O primeiro ponto: riqueza do céu e riqueza da terra. O número 1, uma conciliação impossível. Nos ensinos de Cristo, os seus discípulos, eles devem tirar o seu coração da avareza, porque as coisas de Deus não se misturam com as coisas da terra. Ou melhor, o coração do discípulo, ou ele deve estar nas coisas do céu ou nas coisas da terra. Lembrando que no ensino de Jesus devemos colocar a nossa esperança, o nosso coração nas coisas do céu. Não se concilia as coisas do céu com as coisas da terra. O coração do homem tem um lugar que é Deus, e Deus não dá o coração do homem a ninguém. No processo de tentação de Jesus, é um exemplo disso. Uma das tentações, diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, que o diabo transportou para um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. A resposta do Senhor Jesus foi: também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Observe que Jesus ele mostra que na opção que o diabo colocou para ele em dar os reinos deste mundo em troca de um ato de adoração, Jesus mostrou que devemos adorar a Deus, porque só a Ele devemos servir. Ninguém pode servir a dois senhores. É o que o texto da leitura bíblica vai enfatizar. Nos ensinos de Cristo, é impossível conciliar o amor ou serviço deste mundo, tendo o nosso coração preso a Ele, com o amor e o serviço a Deus. Jesus mostra que devemos adorar a Deus e servir somente a Ele. Dessa forma, não podemos servir ou agradar a dois senhores. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, está na leitura bíblica em classe, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós devemos servir somente a Deus. Ninguém pode agradar a Deus e agradar o mundo. Ter o coração preso nas coisas do mundo e, ao mesmo tempo, querer servir a Deus. Ninguém pode agradar a Deus e ao mundo. A Deus ou a Mamon, como diz o texto. O número 2, tesouros da terra e tesouros do céu. Nos ensinos de Jesus, ele mostra que os escribas e fariseus, eles tinham uma visão de ensino equivocada em que os bens ou as posses aqui terrenas, as riquezas, eram um sinal da aprovação divina, era um sinal da aprovação de Deus. Em contrapartida, Jesus ele mostra lá em Lucas capítulo 16, versículo 14, quando ele conta a parábola do rico insensato, diz o texto que os fariseus que eram avarentos ouviam essas coisas e zombavam dele. Observe,
A princípio, a zombaria dos fariseus em relação a Cristo é que aparentemente Jesus não possuía posses e eles tinham uma falsa impressão ou uma falsa compreensão de que os bens eram parte da aprovação divina. Por outro lado, Jesus mostra no seu ensino que não devemos juntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Em Mateus capítulo 6, versículo 20, ele diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. As coisas terrenas são passageiras, efêmeras, as do céu são eternas, atemporais. Devemos ajuntar tesouros no céu. O número 3. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Primeiro, Jesus ele não condena as posses ou os bens. Não. O que o cristão deve saber é que tudo pertence a Deus. O que Jesus condena é o nosso coração estar preso a elas, a avareza. O salmista no Salmo 24, versículo 1, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Todos os bens, todas as posses são riquezas tiradas da terra que o homem, com sua inteligência dada por Deus, ele transforma em bens, em posse. Tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, inclusive os moradores, aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. O cristão não pode ser avarento, porque a avareza, diz Paulo lá em Colossenses 3 e 5, é idolatria. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz Paulo na sua carta: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Observe, o amor do dinheiro, nesse texto de Paulo, ele chama de cobiça. Nessa cobiça, no amor do dinheiro, a cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo. Desta forma, o cristão deve saber que os bens materiais não são condenados nas Escrituras, não, mas o amor a essas coisas, tirando o coração, o primeiro lugar do coração do homem, a Deus, em que devemos adorá-lo. Jesus ele não condena as coisas, as posses, mas condena a avareza. Devemos tirar o nosso coração das coisas e colocá-lo em Deus. O segundo ponto, a idolatria ao dinheiro. O número 1, o coração no lugar certo. O nosso coração não deve estar apegado às coisas deste mundo, aos bens materiais. A nossa esperança deve estar em Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, diz o Senhor: não ajunteis tesouros na terra. Observe, não devemos ajuntar tesouro aqui, na terra. Por quê? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, diz Paulo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nós viemos sem nada e vamos partir sem nada. Devemos reconhecer que tudo vem de Deus. A nossa esperança deve estar no Senhor, na certeza do Senhor em nossa vida. As nossas obras, elas serão aprovadas pelo fogo. Deus irá provar as nossas obras. Em Apocalipse 14, 13, diz que as nossas obras vão nos acompanhar. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, Paulo ensina dizendo: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O número 2, a idolatria a Mamon. Desta forma, nos ensinos de Jesus no Sermão do Monte, ele nos chama a uma tomada de decisão. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, mais uma vez ele diz: não ajunteis tesouro na terra. E o 20, mas ajuntai tesouro no céu, ou na terra ou no céu.
devemos tomar uma decisão. E no versículo 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon? Não, temos que tomar uma decisão. Quem conhece a Deus e tem o coração transformado, ele faz a escolha certa. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus, ele quer exclusividade no coração do homem, no coração do cristão. Devemos buscar a Deus de todo o coração e não nos prender às coisas desse mundo. Devemos escolher a Deus. Quem escolhe a Deus faz a escolha certa. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus ele coloca a opção da porta estreita e a porta larga. Mas ele dá uma ordem indicando a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Observe que, além dele indicar qual é a opção correta que o cristão ou seus ouvintes deveriam tomar, ele dá uma ordem: entrai pela porta estreita. E observe, Deus ele conhece as nossas escolhas, o nosso coração. Temos que fazer uma opção. E a nossa exclusividade, ou melhor, a exclusividade do nosso coração, tem que ser a Deus, obedecendo os ensinos de Cristo. O número 3, a riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, em Lucas capítulo 12, do versículos 13 ao 21, Jesus ele não condena as posses em si, mas ele condena o egoísmo e a confiança na riqueza. O comentarista ele cita essa passagem para mostrar 3 erros daquele homem que questionou Jesus, fez um pedido a ele para que o seu irmão repartisse com ele a herança. Diz o comentarista: ele achava que a sua alma precisava de bens materiais. Segundo, que a essência da sua vida estava nas posses, nos bens materiais. E terceiro, que iria viver tempo suficiente para desfrutar de tudo. Porém, Jesus ele mostra lá em Lucas capítulo 12, versículos a partir do 13 até o 15, o propósito desta parábola. Lhe disse um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E disse ele: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Observe, a nossa vida não está na abundância das coisas, não. A nossa vida, Jesus, ele manda tomar cuidado com o egoísmo, com a avareza. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, vivendo a quietude espiritual em Deus. O número 1, os males advindo das preocupações. Como cristãos, nós devemos estar alertas, não somente com o nosso coração preso às coisas, às incertezas da riqueza, ou como diz o texto, não é somente com o mamon que devemos nos preocupar, mas as preocupações demasiadas. Isso nos traz problema de saúde emocional, psicológica e até mesmo biológica. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz Paulo na sua carta: não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Assim, as preocupações e serviço em excesso roubam nossa comunhão com Deus. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque o mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele, ao Senhor. O número 2, vivendo sem inquietação. Jesus, quando faz referência às aves do céu, lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, mais uma vez diz o Senhor: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. E ele termina dizendo: não tendes vós muito mais valor do que elas? Ele faz a referência para mostrar que Deus, como se preocupa com as aves do céu, muito mais ele vai se preocupar e tomar cuidado de nós. Nós temos
valor especial. Nós somos alvo do cuidado de Deus. E ele mostra as referências das aves para mostrar isso. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As nossas ansiedades, as nossas inquietudes, preocupações, devemos lançar aos pés do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. Aqui nós separamos 3 áreas de nossa vida que são afetadas pelas inquietudes, pela inquietação. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Observe o que Jesus fala aqui para os seus ouvintes e para nós fazermos uma aplicação. Por isso vos digo, primeiro, não andeis cuidadosos. Os cuidados da vida é na nossa mente, as preocupações. Isso envolve a área psicológica, a nossa mente é afetada pelas preocupações. Isso vai também ocasionar problemas de saúde, de ordem emocional ou física até. A segunda área é a fisiológica. Observe o que diz a continuidade do texto, Mateus 6 e 25. Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Comida e bebida faz parte da nossa vida física, nossa parte ou nossa área fisiológica, os cuidados que temos com a nossa vida para podermos nos alimentar e vivermos. Os cuidados com a nossa vida, Deus ele mostra através de sua palavra nos ensinos de Cristo que ele tem cuidado de nós, como ele cuida das aves do céu, muito mais valor tem o ser humano e ele cuida de nós. E a terceira área é a sociológica, a continuidade do texto. Nem pelo que haveis de vestir. A vestimenta nos faz apresentar à sociedade ou no convívio onde a gente vive. Isso envolve a área sociológica. Em Mateus 6 e 25, então, está 3 áreas que Jesus ele mostra aqui. A área psicológica, fisiológica e sociológica. Não devemos nos preocupar porque Deus ele cuida de nós. O número 3, vivendo sossegados em Deus. Para vivermos sossegados em Deus, devemos confiar nele, confiando em Deus. O salmista no Salmo 37, versículo 3, ele diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor, busque o reino de Deus e sua justiça. Em Mateus 6 e 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Observe, todas essas coisas. Nós já resumimos aqui essas coisas, quais são, no versículo 25 do mesmo capítulo de Mateus 6. Observe, todas essas coisas, comida, bebida e vestuário, nos serão acrescentadas se buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça. Louvado seja Deus. Queridos, nós devemos reconhecer que somos abençoados por Deus. E as posses materiais são bênçãos do Senhor em nossa vida. Devemos administrar as nossas posses, não colocando o nosso coração nelas, não, mas administrando para a glória de Deus e em benefício do seu reino. Tiremos o nosso coração dessas coisas e coloquemos em Deus, porque Ele nos abençoa para também abençoarmos a sua obra. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.